Antes da gente passar para o próximo tema de hoje, queria lembrar uma situação concreta, para lembrar para vocês que, como eu vim dizendo, a boa-fé é realmente uma via de mão dupla, né? Nenhum desses direitos, eles podem ser recebidos pelos consumidores de forma a tirar vantagens indevidas também. Senão seria um exercício abusivo do seu direito. Você não pode interpretar um direito, né, previsto no Código do Consumidor como uma forma, então, de explicitamente tirar vantagem e sair ganhando com base nisso, causando prejuízo indevido para a parte contrária, o fornecedor, por mais poderoso que ele seja, né, obviamente a regra não está para criar prejuízos para os fornecedores, mas sim para equilibrar. É que a gente sempre parte da premissa real que consumidores estão numa posição de muita desvantagem perante os fornecedores. Então essas regras rigorosas são para buscar o equilíbrio. Depois do equilíbrio satisfeito, tudo bem. Como eu venho dizendo para vocês, então quando o fornecedor ele faz uma oferta, ele obrigatoriamente tem que cumpri-la. Caso contrário, ele está colocando em risco todo o sistema de confiança que deve existir no mercado. Mas eu queria, por exemplo, contar algumas situações em que a justiça ela entendeu que aquele pleito, aquela demanda dos consumidores configurava uma má-fé nesse público. Diz respeito exatamente a essa questão do cumprimento de oferta. Uma grande loja multinacional presente aqui no Brasil, a FINAC, ela, na venda pela internet, anunciou um produto, computador, televisão, não lembro os valores, mas vou falar aqui a título de exemplo para que vocês compreendam. Um produto que era de R$4.000, digitou errado no sistema, colocou a R$40, né? E ofereceu a venda, em questão de segundos o estoque acabou. Obviamente aqueles compradores já falavam assim, né? Vizinho, amigo, entra no sistema da internet, tem um erro aí, baixa, compra tudo. Saiu comprando, acabaram com o estoque. A FINAC, então, ela mandou um comunicado para os seus clientes que efetivaram a compra, fazendo uma errata lá no sistema, e mandou um comunicado, um e-mail: olha, prezado consumidor, nós cometemos um erro na nossa oferta contratual, informamos o preço equivocado, cancelamos a compra e fique tranquilo, foi estornado o valor do seu cartão de crédito, não foi debitado nada, mas o produto não vai ser entregue, não foi cumprido, na verdade o valor é de X reais, estamos à sua disposição. Os consumidores ficaram insatisfeitos, promoveram ação querendo o cumprimento forçado da oferta. Não, meu amigo, você ofertou, princípio da vinculação, a oferta vincula o fornecedor. Eu quero a minha televisão agora de R$40. Os tribunais entenderam que o erro da empresa era tão grosseiro, mas tão grosseiro, que qualquer consumidor que quisesse se aproveitar da situação estava nitidamente querendo tirar vantagens indevidas desse erro. E, portanto, determinou que era improcedente esses pleitos e é um erro grosseiro que não poderia vincular o fornecedor. Mas eu quero dizer que isso é uma exceção da exceção da exceção. Por exemplo, não existiria defesa para essa empresa se ao invés de R$4.000 ela tivesse colocado R$1.000. Por quê? Porque ela não conseguiria provar que os consumidores que efetivaram a compra não foram induzidos a erro. Eu, por exemplo, para mim um computador de R$4.000 é uma coisa surreal, né? Não compro computadores de R$4.000, não preciso, são muito complexos, são muito avançados para o meu consumo. Para mim, computador é de R$1.000. Se eu entrasse num site e visse computador R$1.000, esse é o preço que eu pago. Tu clicava. Depois, se alguém fosse falar, desculpa, errei, era R$4.000. Não, é R$1.000. Eu achei que era R$1.000 e é normal o preço de R$1.000. O problema é que a boa-fé é um dever que deve ser provado pelo fornecedor, né? Então, eu estou sujeito a uma boa-fé subjetiva, não objetiva, uma boa-fé subjetiva. Então, não tem como provar nesse meu caso concreto, que eu narrei agora, que eu estava agindo de má-fé, ao me aproveitar de um erro. Porque ela não conseguiria provar, dificilmente ela conseguiria provar, que eu conheço
computadores, eu conheço o mercado, sei a diferença de preços de acordo com as características e condições de cada produto, e com certeza saberia que esse modelo, com essa placa, com essa resolução, com essa velocidade, ele jamais compraria R$4.000, e portanto, ao fazer essa compra, eu estou querendo me aproveitar dessa situação. Então ela não conseguiria, não teria condições de provar isso. Então veja, aquela premissa que nós conhecemos, todo mundo age de boa fé até que se prova o contrário, ela é válida para os consumidores. Todo consumidor age de boa fé até que se prova o contrário. E para o fornecedor ela é válida? Não, o fornecedor só age de boa fé. E está dito, claro, na lei o que é agir de boa fé. Então ele não tem desculpa de, desculpa, errei, foi mal, foi sem querer. Não. Né? Porque a boa fé objetiva, ela não cabe defesa de que foi sem querer, não foi minha intenção. Perceberam? O fornecedor tem a cartilha exata prevista na lei, o que é agir de boa fé e como ele deve agir. Dentre essas cartilhas, dentre essas regras maiores, está aquela que toda oferta que você faz capaz de induzir o consumidor numa determinada expectativa, você vai ter que cumprir, independente se foi um erro ou não. Perfeito? Então esse exemplo que eu disse é porque realmente os tribunais estão de olho a evitar que consumidores ajam de má fé, se aproveitando indevidamente de erros. Agora esse erro tem que ser bem grosseiro mesmo, para ficar bem nítido, bem claro para todo mundo, que se você está querendo tirar vantagem daquilo, com certeza você está agindo de má fé. O que vão ser raras exceções. E só um tribunal vai conseguir, né, só um juiz conseguirá e terá o poder de determinar essa situação. O consumidor também não poderia dizer que ela fez aquele grosseiro para chamar atenção para a marca ou para a loja? Não precisa. Ele não precisaria. Mas ele não precisaria. Eu acho que ainda assim não é necessário, porque é um exercício abusivo do seu direito. Você tem outras formas. Você quer chamar atenção porque você acha que aquilo é uma publicidade enganosa? Né? Primeiro o tribunal entendeu que não é enganosa, é um erro aceitável, tolerável. Um raro exemplo de um erro tolerável. Mas ainda assim, se você está insatisfeito, você pode muito bem denunciar para um órgão de defesa do consumidor, que vai penalizá-la. Então não existe razão para esse exercício. Mas volto a dizer, né? Isso não quer dizer, a partir de agora, que os fornecedores podem errar nas suas publicidades, nas suas ofertas, e fazer uma errata, desculpa. Aquela promoção que eu falei do frango com desconto, errei, viu? Não tem não. Né? Ou eu falei que era todas as lojas, desculpa, não era todas as lojas, é só lá na loja de Porto Alegre, desculpa, aqui no Rio de Janeiro, nenhuma não. Obviamente que essas desculpas não serão aceitas, né, pelos tribunais. E aí nós vamos entrar agora em outro tema, que está diretamente relacionado a isso, que é o controle da publicidade. Agora nós estamos falando numa espécie de oferta, que ela, rigorosamente, para ser tratada assim como publicidade, é a chamada oferta publicitária. Eu estou falando daquelas ofertas, ou seja, aquelas comunicações, aquelas informações que necessariamente foram divulgadas por meio de veículos de comunicação de massa. Então nós temos as ofertas não publicitárias e as ofertas publicitárias. Aquelas não publicitárias são aquelas, são aquelas que obrigatoriamente devem acompanhar os produtos. São as informações sobre como funciona, para que serve, qual que é o preço, qual a característica, quem que fabricou, quais são os riscos, qual a composição, qual a quantidade, qual o preço. É a oferta obrigatória, as comunicações, as informações necessárias que devem obrigatoriamente ser transmitidas. Essas não. Essa oferta publicitária é uma opção do fornecedor. Ninguém é obrigado a fazer publicidade de seus produtos e serviços. Ninguém é. Ela será chamada oferta publicitária, por quê? Porque se fizer a publicidade, o que você falar, você não é obrigado a fazer nenhuma. Ninguém é obrigado a divulgar seus produtos em outdoors, na televisão, ou nas revistas, ou em panfletos. Ela não é obrigatória, mas se for transmitida, terá que ser cumprida. Porque ela tem o mesmo poder de vinculação. No direito do consumidor, no estudo do direito, a gente faz uma diferença entre publicidade e propaganda. Na prática, eu tenho que dizer que essa diferença ela é desnecessária, mas para a aplicação da regra, os operadores do direito precisam fazer essa diferença entre publicidade e propaganda. Os profissionais da comunicação não diferenciam. Publicidade e propaganda para eles são sinônimos.
Para nós do direito, a gente faz uma diferença pelo seguinte, porque o que o CDC está regulando é só a publicidade, ou seja, a propaganda comercial, a divulgação de produtos e serviços para consumidores. Ele não está regulando a propaganda eleitoral, ele não está regulando a propaganda religiosa, ele não está divulgando a propaganda de governo. Uma hora a gente acerta. Tentativa e erro. Não está divulgando aqueles informativos que não está regulando, aqueles informativos que não têm caráter comercial. Perfeito? O CDC só se aplica à chamada propaganda comercial, ou seja, a publicidade, que é a transmissão de informações sobre produtos e serviços em veículos de comunicação de massa. E a publicidade, ela tem suas funções, né? Ela é uma oferta publicitária e ela tem determinados objetivos. Ali eu coloquei uma imagem de diversos apelos que a publicidade faz aos seus consumidores. A publicidade, gente, ela não é elaborada nem desenvolvida para simplesmente transmitir informações sobre o produto e serviço. É mais do que isso. A publicidade, ela tem determinados mecanismos para divulgar o produto e criar desejos, criar vontades nos consumidores. Se a publicidade ela só servisse, né, pela televisão, pelo outdoor, pelo jornal, pela internet, só servisse para transmitir informação, a gente ligaria a televisão e na hora do intervalo comercial a gente ia ver, por exemplo, a publicidade de cerveja, o cara falando: olá, eu sou a marca de cerveja Skol, a minha cerveja é feita desses ingredientes, ela vende nessa quantidade, ela custa mais ou menos esse preço e você vai gostar dela, ela é muito saborosa. Né? Ou a publicidade de McDonald's, de sanduíche, dizer: bom dia, eu sou o fabricante de sanduíches, o meu sanduíche vem com pão, com carne, ele tem essa quantidade calórica, as pessoas gostam muito, ele custa esse preço. E publicidade não serve para isso, ela é mais do que isso. Só transmitir informações, ela não atingiria o seu objetivo, que verdadeiramente é fomentar no público consumidor vontade de comprar, desejo de ter aquilo. A vontade maior que seria de uma publicidade seria realmente inserir na mente das pessoas gostos, desejos, sentimentos. Seria uma missão última, né? Isso é proibido? Não, não é proibido. Nem um pouco, né? Não é ilícito. A atividade publicitária ela é exercida com liberdade, por base na livre iniciativa, mas como todas as práticas abusivas, encontra limites. Na boa-fé, na transparência, na lealdade, na solidariedade. Né? Então esses limites que vão impor, que vão significar se aquela publicidade ela é ilícita ou não. E esses limites estão diretamente relacionados a preservar nas pessoas a sua autonomia mais profunda da sua vontade. Fazer com que as pessoas que vejam a publicidade se convençam sobre aquilo, mas conscientes verdadeiramente. Ou seja, é preservar o consumo consciente. Então, quando a publicidade ela tem a capacidade de enganar, tem a capacidade de manipular as pessoas a ter vontades falsas, desejos que não serão atingidos pela publicidade, ela será considerada uma publicidade enganosa, uma publicidade clandestina. Ela pode inclusive ofender, porque ela pode ser discriminatória, ela pode ser racista. Às vezes o discurso da publicidade pode ser ofendido, ele pode ser ofensivo a determinados grupos. Então ela será abusiva também, porque ultrapassou os limites que a liberdade tem. Né? Então a publicidade ela será exercida o controle. São duas as técnicas principais de fazer publicidade. E é por conta dessas duas técnicas principais que é exercido o controle sobre ela. A persuasão, que é persuadir, não é convencer. Persuadir não é influenciar. Persuadir é um pouco mais complexo do que isso. Eu estou influenciando vocês aqui, talvez eu esteja influenciando a vocês gostarem de direito do consumidor, talvez eu esteja influenciando a vocês a querer estudar, fazer uma faculdade de direito. Se eu estou fazendo isso, nem é a minha intenção. Eu posso estar influenciando sem querer. Não é o meu propósito. Então, influenciar é algo que a gente faz, às vezes, sem querer. Pode ser que eu tenha essa intenção, ou às vezes não. Convencer
normalmente está diretamente relacionado a uma estratégia de diálogo, de comunicação, de argumentação, que eu quero convencer numa ideia que eu acredito nela como verdadeira. Então, eu quero convencer você a votar no candidato que eu represento, porque eu estou convencido que ele é o melhor para o seu bairro, para a sua cidade. Eu quero convencer você a parar de fumar, porque eu estou convencido que faz mal a você. Eu quero convencer você a tratar melhor as pessoas, porque eu estou certo de que isso é melhor para você, melhor para todo mundo, né? Persuadir não necessariamente. Persuadir não necessariamente. Persuasão é uma estratégia de discurso, uma técnica de comunicação em que eu tento convencer você sobre uma determinada ideia, sobre uma determinada posição que interessa a mim. Então, não necessariamente aquele que persuade está preocupado com o destinatário da mensagem. Não necessariamente. Pode estar, mas não necessariamente está. Normalmente, a persuasão está diretamente relacionada ao interesse próprio do emissor da mensagem. Eu estou persuadindo você a votar num candidato, né, que eu trabalho na política, porque eu quero que ele ganhe. Se é bom para você ou não, não me interessa. Eu estou persuadindo você a comprar o meu carro, a comprar o meu veículo, não porque eu acho que vai ser bom para você, mas porque eu quero vender. Eu estou precisando de dinheiro. Então a persuasão, ela pode ser um tipo de estratégia de comunicar, de convencer, para atender o interesse próprio do destinatário da mensagem. E vamos pensar na publicidade. Todo publicitário, toda grande marca, todo fabricante de produto, prestador de serviço, ao fazer publicidade, ele necessariamente, ele com certeza está preocupado nos seus interesses. Necessariamente ele está. Ele nem poderia, porque ele não te conhece, já que a publicidade é sempre feita em veículo de comunicação de massa. Ele nem sequer sabe quem é você. Ele nem sequer sabe se você pode consumir aquele produto ou serviço. Muito menos se você quer, se te interessa. Ele nem conseguiria. Então não estou dizendo que a persuasão ela é algo ilícito, proibido. Não, é algo natural da publicidade, é consequência natural. Aquele que faz publicidade o faz por veículo de comunicação de massa. Ele não conhece nenhum dos seus. Pode conhecer, talvez, um grupo, mas ao colocar na televisão, ele está falando para todo mundo. Não é? Então um anunciante de cerveja está fazendo publicidade para cerveja, para aquele que gosta de cerveja, para aquele que é alcoólatra, para a criança que está vendo a televisão naquela hora. A publicidade de cerveja tem algumas regras, pouco rigorosas, mas elas só podem transmitir em determinados horários. Mas o que impede de ter uma criança do lado de lá? A publicidade está atingindo pessoas que estão lutando contra o alcoolismo. Não é verdade? Um fabricante de cerveja, ele gostaria que as pessoas ficassem alcoólatras? Talvez não. Mas ele consegue evitar isso? Não consegue, porque ele está fazendo um veículo de comunicação de massa que atinge todo mundo, inclusive menores de idade que nem podem tomar aquilo. Está atingindo pessoas que por religião ou por consciência pessoal acham um absurdo beber cerveja, mas aquela pessoa está sendo atingida. Então, é óbvio que eu estou falando de uma técnica de persuasão. O detentor da marca, do produto publicitário, está falando com pessoas querendo criar o desejo. Bebe essa cerveja porque ela é muito boa, ela é muito refrescante, ela é mais gostosa que tem, ela vai fazer você ficar tranquilo, feliz. Olha como a galera que bebe é feliz no churrasco, olha como é que ao redor dele só tem meninas bonitas, olha como é que a música fica mais legal, né? E aí, sem saber se tem um menor de idade, se tem uma pessoa que não bebe, não importa. Então é a pura técnica da persuasão. É proibido? Não, não é proibido, não estou dizendo que é proibido. É técnica típica da persuasão. A persuasão, ela tenta trabalhar normalmente com argumentos racionais. Tá? Ela tenta trabalhar com argumentos lógicos, com a razão, estimula a razão, convence as pessoas pela razão. Ou seja, é aquela publicidade que fala do próximo preço mais barato. Eu cumpro qualquer oferta, pode vir. O preço é mais barato. Então compra aqui porque é mais barato. Compra esse carro porque ele foi premiado no salão do automóvel nos Estados Unidos. Ou seja, ele realmente, tecnicamente, eu provo que ele é melhor que a concorrência.
compra esse apartamento porque ele tem a única vista de frente para o mar nesse bairro, só ele que tem. Então, argumentos racionais. A outra técnica é a técnica de sedução. Quando a gente seduz, normalmente a gente está fazendo o quê? Sedução, ela se produz em que ambiente? Que meio? A sedução, normalmente, está diretamente relacionada a afastar a razão. Aquele que seduz, ele tenta estimular a pessoa a ter um comportamento, uma postura, não movida pela razão, mas movida pela emoção. Né? Então, dentro de uma situação quando a gente fala sedução entre um casal, entre homem e mulher, né? A sedução, normalmente, a gente não vai ter uma conversa, né? Quando você está seduzindo ela, ele não vai seduzir falando, olha, eu sou muito honesto, eu sou muito legal, e você, né? E a menina vai falar, olha, eu também sou muito bacana, eu trabalho muito, sou muito inteligente, eu sou muito simpático. Não, isso não é seduzir. Seduzir é a postura, a aparência, um perfume, né? Um galanteio, um sorriso. Ou seja, a sedução, ela busca por meio da emoção. A publicidade, ela por via das vezes, ela tem que apelar pela técnica sedutora. Dá para fazer publicidade com meio da persuasão com a razão do Big Mac? Convenceria alguém? Ou seja, a publicidade persuasiva é aquela que transmite as mensagens, os argumentos positivos sobre o produto e serviço. Então, a publicidade persuasiva do Big Mac seria o Big Mac é o sanduíche mais saudável que tem, ele é o mais barato também, e se você come ele, você fica satisfeito durante o resto do dia. Então, o custo-benefício dele é muito favorável. Não daria para fazer essa publicidade, ela não convenceria. Então, obviamente, ela tem que utilizar o apelo da sedução. Como que é a publicidade desses alimentos, né? É só imagens, música, e fala tudo, menos sobre o valor calórico, sobre o preço, sobre as características, mostra só a imagem do pão assando, saindo a fumacinha, a carne fritando, a maionese caindo branquinha, o alface brilhando fresquinho, o cara apertando o sanduíche mole, ainda daquela mordida. Aí você lembra do sabor que você comeu. Nossa, é hora do almoço, essa hora terminando o curso. Lembrei do sabor, lembrei do cheiro, lembrei como é agradável esse gosto, como é prazeroso. Trabalhou nas emoções. São técnicas normais, tradicionais. Portanto, a publicidade ela merece controle. Não é censura. E até muitos discutem, né, a questão de poder falar se é censura ou não publicidade, já que a gente não está falando de uma liberdade de expressão religiosa e política, mas a vontade que o fornecedor tem de vender. Mas ela exerce um controle sempre posterior. Não existe nenhum órgão que faz uma análise prévia das publicidades. Ou seja, realmente os fornecedores não estão sujeitos a uma censura prévia, mas um controle posterior. Depois de divulgado, os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público, os PROCONs, os próprios consumidores, podem, então, denunciar aquelas publicidades que ultrapassaram os limites impostos, né? E aí nós vamos ver agora vários exemplos do que seriam. Quais são os controles, quais são as regras que estabelecem uma publicidade lícita? O controle da publicidade são 3 espécies de publicidade. Que são proibidas, tá? Previstas no CDC. A publicidade clandestina, a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. E agora nós vamos ver vários exemplos dela. Elas estão no artigo 36 a 37 do CDC. O conceito de que cada uma. São os três exemplos básicos, claros, de publicidades que ultrapassaram esses limites. Ou seja, todo fornecedor ele tem a liberdade de fazer um anúncio publicitário, desde que respeitados certos limites. Quando ele ultrapassa esses limites, nós veremos então, ou é uma publicidade clandestina, ou é uma publicidade enganosa, ou é uma publicidade abusiva. Isso porque esses limites são implicitamente estabelecidos na lei. Quais são os limites? O primeiro deles, que é o princípio da identificação. Toda publicidade ela tem que ser
veiculada de forma que o consumidor entenda, saiba que aquilo é publicidade. É a chamada publicidade clandestina. Volta, Mário, por favor. Me antecipei aqui. A publicidade clandestina. O que é a publicidade clandestina? É aquela que está em desacordo com o artigo 36 do CDC. Esse artigo 36 estabelece o princípio da transparência da publicidade. Nenhum anúncio comercial, nenhum discurso publicitário pode ser divulgado de forma que o consumidor não consiga perceber que aquilo é publicidade. Veja, se o anúncio publicitário ele está sendo divulgado com a intenção de seduzir ou persuadir o consumidor, no mínimo, você como consumidor tem que saber que está sendo alvo de uma técnica de persuasão ou de sedução. Veja, vamos falar aqui bem claramente, bem claramente. Eu até gosto de horário eleitoral, na época das eleições. Eu até acho divertido. E acho que tem a sua função, né? Mas dizer que é agradável, né? Ver todo dia a mesma coisa, as mesmas promessas, nossa experiência demonstra que é um pouco cansativo, não é verdade? Todos vão concordar comigo? Se não concordarem, finjam que concordem. Para não quebrar meu raciocínio, vocês vão quebrar meu raciocínio filosófico aqui. A propaganda política eleitoral, ela quando a gente fica vendo muito, ela é cansativa, na verdade é cansativa, e ela incomoda num determinado momento, quando a gente está então no ano eleitoral, e aquela quantidade de mensagens, né, de discursos, de propaganda eleitoral, ela chega a incomodar pelo excesso, pela quantidade. E por quê? Porque não tem jeito, gente. Isso aí não sou eu que estou falando. É a psicologia, a antropologia, a neurociência. A persuasão, ela incomoda. Ela sempre vai incomodar. Quando alguém que está tentando te convencer, aquela pessoa que está te convencendo da ideia, nós dois estamos discutindo, aí você não concorda comigo, aí eu quero te convencer, olha, é isso sim. Chega uma hora que incomoda, não é verdade? Por que ela incomoda? Isso é natural, é o nosso mecanismo de defesa, você está sendo invadido. Né? A sua autonomia de pensar o que você quer pensar, chega uma hora que quando você está sendo tão tentado a mudar de opinião, ou tão tentado a ter uma opinião, chega uma hora que aquilo, a gente normalmente fica nervoso, né? Então, numa discussão, numa conversa, se as pessoas não têm uma tolerância, uma paciência, uma habilidade, se eu estou, por mais amigo que sejamos, né, eu e um amigo discutindo, conversando, por mais saudável que seja, extremamente saudável a troca de ideias, mas chega uma hora que começa a se exaltar. Chega uma hora que um começa a falar por cima do outro, começa a levar a voz, um querendo impor sua opinião em cima do outro, um tentando convencer o outro. Esse excesso, a nossa mente ela faz um bloqueio, né? Porque chega uma hora que é uma tentativa de invasão. Então é um incômodo natural, saudável, extremamente importante para o avanço do nosso intelecto, mas chega uma hora que nossa cabeça dá um alerta, a gente fica, que saco, cansa. Aí você sai de uma discussão, de uma reunião cansado, não é verdade? Então, a publicidade, assim como a propaganda eleitoral, ela tem essa estratégia de convencer as pessoas, de criar uma ideia. Então a publicidade é, com certeza, uma tentativa lícita, ok? Tranquila, permitida em lei, de invasão do seu consciente. Totalmente lícito, mas é o objetivo dela. É tentar invadir o seu consciente. Para tentar, com a persuasão, com a sedução, implantar uma ideia. Fomentar um desejo. Que não necessariamente era natural. Não partiu de você. Foi criado, ou uma tentativa de criar. O objetivo maior do publicitário é esse. Fazer com que pessoas que nem gostem daquele produto, não concordem, mudem de opinião. Então, só uma persuasão. Então, só uma publicidade intensa, toda hora, todos os dias, massiva, convencendo essa ideia, meu produto funciona, ele é bom por causa disso. Quanto mais uma marca consegue colocar sua mensagem dentro do horário que você vê televisão, durante o seu dia, mais chances ela tem de conseguir convencer da sua ideia, pela insistência. Perfeito? Isso é normal, é esse o investimento. Quanto mais poderosa a marca, mais quantidade de horários ela vai comprar na televisão. E quando existe um limite de horário de intervalo, né, sempre
30, 60 segundos entre uma programação e outra, não é verdade? Quando não dá para onde eu vou, eu invado, eu entro dentro da programação. Aí eu entro dentro da novela, que já não tem espaço do lado de fora, eu entro dentro da novela, eu entro dentro do filme, eu entro dentro do programa de auditório, entro dentro do reality show e coloco a marca ali dentro, porque nem tem espaço do lado de fora, porque é colocar bastante em cima disso. Sendo assim, se ela é uma certa, uma saudável e permitida, lícita agressão, porque é uma tentativa de implantar uma ideia, no mínimo, você tem o direito como consumidor de saber que esse processo está sendo desenvolvendo. Eu tenho que, no mínimo, saber, olha, a programa eleitoral, a propaganda eleitoral é extremamente respeitosa. Porque antes dela vem propaganda eleitoral. Do tipo, liga seu senso crítico. A partir de agora, durante os próximos minutos, vários candidatos vão tentar persuadir você ou convencer você de determinada ideia. Então liga seu senso crítico e assiste. E tome suas decisões. Então toda publicidade obrigatoriamente tem que ser veiculada de forma que você saiba que você está vendo publicidade. Então durante a programação televisiva, na hora que vem o intervalo, normalmente vem, vamos a um rápido intervalo comercial. É um aviso obrigatório. Se liga, presta atenção, liga seu senso crítico. Acabou a informação do jornal livre de influências, acabou o filme, entretenimento, e vai começar a vir marcas querendo te persuadir ou seduzir a comprar coisas. Liga seu senso crítico para você tomar suas decisões conscientes. Para você assistir tranquilamente e escolher se realmente aquilo te interessa ou não te interessa, mas tem alguém tentando te persuadir e seduzir. Não é estou dizendo, tentando explicar, não é um compromisso, uma solicitação, é o princípio, tá? Previsto no artigo 36. Toda publicidade deve ser divulgada de forma que o consumidor possa imediatamente identificá-la como tal. Então vamos a alguns exemplos. O que seria uma publicidade clandestina? É aquela que é transmitida sem que você saiba que você está vendo publicidade. Os casos mais graves de publicidade clandestina são as matérias pagas jornalísticas. São os textos de jornais que você está crente que você está assistindo uma reportagem, uma informação jornalística, que em tese ela é livre de valores, ela é livre, normalmente em tese ela é só um fato que está sendo divulgado, narrado, ou pelo menos é uma narrativa de um jornalista que em tese é só um profissional que viu aquelas situações, está registrando, está narrando aquela história para você, mas extremamente perigosa quando por trás daquele discurso tem uma marca que comprou um espaço dentro daquela comunicação para convencer você de que aquele produto é bom, de que aquele serviço é eficiente, sem que você saiba que aquilo é uma publicidade. A Veja tem sido acusada de vender, por mais de uma vez, matérias para anunciantes. O caso mais grave é essa capa, que eu lembro muito bem, porque eu vi essa reportagem, e eu li, e eu acreditei que aquilo ali era verdadeiramente uma reportagem, até passado bastante tempo, um ano depois, procurando sobre exemplos de publicidades clandestinas para utilizar em sala de aula, e achei isso aí. Isso era uma matéria paga. Pelo menos acusa-se a Veja de ter vendido o espaço jornalístico para o fabricante do Victoza, acho que é esse o nome do medicamento, que é um produto utilizado para diabetes, com alto grau de risco de causar hipertensão, com alto grau de risco de efeitos colaterais. Então, necessariamente, ele só pode ser utilizado para pessoas em tratamento de diabetes. Ele tem o efeito colateral de diminuir o apetite, por consequência gera emagrecimento. E está ali ele sendo apresentado como um milagre, um novo remédio que faz emagrecer entre 7 e 12 quilos em apenas 5 meses. E sem grandes efeitos colaterais. Saiba tudo sobre ele. E lendo a reportagem, você não vê uma linha dizendo que, na verdade, aquele produto não é para isso. Que ele é perigoso, ele não pode ser utilizado para pessoas que unicamente querem emagrecer. Ele não é recomendado, nem pelo fabricante, pelo rótulo fabricante, e nem menos pelas autoridades competentes. E a verdade, essa situação, essa denúncia, ela está disponível em vários blogs médicos espalhados pela internet. A Veja ela não foi processada, a Agência de Vigilância Sanitária recebeu uma denúncia, então instaurou uma investigação. Acho que até hoje ela discute, porque é muito difícil você provar, como órgão competente para fiscalizar as publicidades, que uma matéria foi vendida. É muito difícil você provar
que uma publicidade, na verdade, está sendo clandestina. Porque você tem que provar verdadeiramente que uma marca, um fabricante de um produto, pagou para alguém para desenvolver um discurso publicitário. Isso é muito difícil, né, de você conseguir provar. Mas existem alguns exemplos mais contundentes, que os fornecedores são pegos pelo calcanhar. Um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, então, que foi bem mais claro. Vocês lembram naquela época que os telefones celulares eles eram vendidos bloqueados? Cada operadora tinha as marcas dos fabricantes que eram utilizados, e aí ele era vendido bloqueado, ele só funcionava para aquela operadora, né? Quando surgiu a tecnologia do chip, isso começou a ser um incômodo, porque antes do chip, você comprava aquele aparelho, ele era diretamente vinculado àquela operadora, e era até difícil você conseguir desbloquear para que ela funcionasse outra operadora. Quando surgiu o chip, isso começou a ficar possível, mas ainda assim, os fabricantes eles faziam uma reserva de mercado. Os fabricantes faziam parcerias com as operadoras, e esses aparelhos eram vendidos bloqueados, você comprava aquilo, se você se arrependesse, quisesse mudar de operadora, você tinha que jogar seu aparelho fora porque ele não funcionava mais. Não existia regras claras nesse sentido, né? Aí surgiu um tal de movimento bloqueio não. Divulgado na internet, panfletos, cartazes. E era um movimento forte, porque olha o naipe dos garotos propagandas. Estranho, um movimento civil, uma ONG. Movimento bloqueio não. Eu vou ler para vocês o texto, para vocês perceberem o que dá para entender com isso. Manifesto bloqueio não. Este é um movimento contra a prática absurda das operadoras de bloquearem os celulares para o uso de chips de outras operadoras. Afinal, o aparelho pertence a nós, não pertence a elas. A gente precisa ter o direito de decidir como quer usar. Impedir você de usar outro chip equivale a comprar uma televisão e só poder assistir a um canal. Ou seja, comprar, mas não ser dono. Bloqueio não. Esse é o site deles. Apoie você também o movimento. Embaixo, nome, e-mail, adesão via SMS. Mande uma mensagem com seu nome para um número lá qualquer. Envio gratuito. Envio gratuito. Junto com esse movimento social que surgiu, coincidentemente, surgiu a estratégia de marketing da Oi. A Oi tinha acabado de comprar, então, boa parte das antigas prestadores de serviços públicos, tinha comprado a Telemar, estava subindo, foi logo na transição da Telemar para a Oi, então ela estava com boa parte das antigas telefonias públicas, mas estava com problema, chegou depois. A Telefônica já estava lá, a Claro já estava lá, né? A Telefônica depois virou a Vivo, e a TIM já tinha chegado, a Oi estava crescendo muito, mas ela tinha um obstáculo. Qual que era o obstáculo dela? Todo mundo já tinha aparelho celular. Não tinha nenhum brasileiro que não tinha aparelho celular. Mais ainda, já tinha, como é hoje, né? Tinha mais aparelho celular do que indivíduo, do que consumidor. Então, a média é mais de um celular por pessoa. Então ela não tinha um novo mercado, novos consumidores. Só tem uma alternativa, tirar os consumidores dos outros. Como ela era grande, ela tinha um preço melhor. Só de que adiantava? Está todo mundo preso, cada um nos seus fornecedores? Para você conseguir atrair o consumidor do outro, você tem que dar uma condição melhor. Preço, e ela tinha preço. Melhores condições, melhores pacotes, e ela até que tinha, porque ela estava lançando, né, querendo ganhar mercado, mas todo mundo vinculado a aparelhos. Ou seja, para ela convencer um cara a mudar de plano de operadora, teria que convencer ela a comprar um novo aparelho. E conhece um brasileiro. Aí falando, não, vou ficar mais aqui, não vou comprar outro aparelho, já comprei esse aqui. Só daqui a 2 anos, quando eu terminar de pagar esse cara aqui, é que eu vou comprar outro aparelho. Então, a Oi lança uma estratégia. É o seguinte, eu vendo aparelho desbloqueado, porque eu não tenho rabo preso, não. Eu já vendo aparelho desbloqueado porque eu não tenho medo. É tão bom meu plano, que eu tenho certeza que se você aderir a ele, você não vai querer mudar. E eu não tenho medo disso, tanto que eu já vendo aparelho desbloqueado. E surge o movimento bloqueio não, coincidentemente. Esse movimento bloqueio não, que com certeza tinha alguém muito rico por trás. Porque para contratar Ronaldinho, que estava no Barcelona ainda, não era nem Ronaldinho do Flamengo, hein? Era Ronaldinho do Barcelona ainda. Muito mais caro.
e outros atores globais, eram vários. Tinha alguém muito grande por trás desse movimento civil, que não se diz o que era. Nós somos um movimento civil organizado. Ficou fácil depois, quando a própria Oi começou a colocar atrás das cartilhas o seguinte: a Oi apoia esse movimento, a Oi patrocina esse movimento. Olha, gente, uma pequena investigação, chama os representantes do movimento, por favor, me dá o seu estatuto social, onde vocês estão registrados? Qual cartório vocês estão registrados? Vocês são uma ONG? Quantas pessoas têm? Qual é a sua sede? Onde vocês ficam? Não tinha, era nada mais ou menos que uma publicidade. Não tem movimento, não tem associação, não tem ONG nenhuma. É uma campanha de publicidade da Oi, camuflada, clandestina, transmitindo uma outra mensagem. Mas funcionou. Vou dizer para vocês que nessa época eu trabalhava para o Procon do Espírito Santo. Eu era advogado. De repente chegou, quando eu não conhecia esse movimento não. Quer dizer, já tinha ouvido falar e achava suspeitado, tem alguma operadora por trás, não é possível que eles tenham tanto dinheiro. E aí chegou um grupo de pessoas vestido com essa camisa, né, e com várias cartilhas, porque a Anatel tinha acabado de realmente conseguir atender o que a Oi, e realmente era muito importante. Apesar de ser um movimento falso, apesar de ser uma publicidade clandestina, era muito importante que isso acontecesse mesmo, como foi. Tanto que a Anatel veio e promoveu, né, publicou essa resolução, que realmente hoje é proibido, nenhum aparelho pode ser vendido bloqueado, isso é completamente proibido. E então esse movimento bloqueio não foi comemorado, fez umas cartilhas comemorativas, lindas, chiquérrimas, cheias de ator global. Não dizia hora nenhuma quem era o patrocinador, só dizia: o movimento conseguiu, depois de ir às ruas, depois de protestar, a Anatel agora cumpriu, saiba você quais são os seus direitos. Divulgando essas cartilhas, com essas camisas. Aí chegaram lá no Procon, nos Procons do Brasil inteiro, distribuindo as cartilhas. Falei: ei, tudo bem, nós somos o movimento bloqueio. Não, a gente tem essa cartilha educativa sobre direitos dos consumidores, a gente queria espalhar aqui, vocês poderiam ajudar a gente a distribuir? Aí o pessoal do Procon: claro, pô, óbvio, né? Cartilha é muito importante, vamos distribuir. E aí eles ainda falaram: a gente tem essas camisas, a gente pode doar para vocês. Tipo Outubro Rosa, tem, né? Tipo Outubro Rosa, a gente tem essas camisas, vocês utilizam? Claro, quanto vocês querem? Pô, manda para todo mundo veste. Vestiram os funcionários dos Procons de várias partes do Brasil com essa camisa. Você folheia a cartilha, lá está lá dizendo assim, né? Aparelhos que já são vendidos desbloqueados no Brasil, aqueles que eram vendidos pela Oi. Lojas onde você pode ir pedir o desbloqueio do seu aparelho. Aí não tem o nome da loja, só tem o telefone e endereço. Confere todas as lojas da Oi. No final, atrás, a Oi e a Brasil Telecom, como se fosse duas, é a mesma empresa. A Oi e a Brasil Telecom apoiam esse movimento. A Claro foi a primeira a denunciar. Entrou com uma ação contra a Oi, por concorrência desleal, por fazer publicidade clandestina. Conseguiu tirar o site do ar. Os caras eram tão bons que conseguiram reverter a situação, e voltaram para o ar. Hoje saiu no ar. Né? Hoje não precisa mais também. Publicidade clandestina, entenderam? Publicidade clandestina é extremamente perigosa. Ela coloca em xeque discussão muito grande os merchandising dentro da novela. Existe uma grande polêmica. O merchandising dentro da novela, o ator está lá conversando com o parceiro lá dele, né, dentro da novela, com o colega, e aí na interpretação, no meio da novela, no meio da cena, fala assim: aqui, deixa eu só ir ali no caixa eletrônico do Itaú, porque eu acabei de ganhar uma linha de crédito agora, porque o Itaú está com uma super promoção, eles emprestam dinheiro. Você já, eu também eu vi na televisão, muito bom, né? Vamos lá comigo. Quebra a cena, corta totalmente o negócio, parece os caras entrando no Itaú, conversa com o gerente, passa meia hora, e eles estão lá naquela... E a gente igual um bobo querendo a continuidade da novela. Né? E a Rede Globo, ela tem um argumento de defesa, porque há muito tempo os órgãos de governo tentam discutir com as emissoras uma forma de, vamos controlar esse merchandising, vamos fazer com que ele entre dentro da novela, pode até entrar, mas desde que a pessoa seja avisada que vai vir, porque tem que saber quando vai vir publicidade. E a Rede Globo tem um argumento que é muito engraçado, que ela diz o seguinte: olha, o problema é o seguinte, se eu quiser gravar uma cena externa
e aí eu preciso botar o cara numa perseguição de carro. Como que eu vou provar que esse carro está ali sem eu receber por isso? Entenderam? Ela disse que ela vai ter dificuldade de provar que não está fazendo publicidade clandestina. Vou gravar uma cena de novela de como é que chama aquele autor que grava? Manuel Carlos. Vou gravar uma novela de Manuel Carlos no Leblon. Todas as novelas dele no Leblon. E aí vai passar na frente de uma loja no Leblon. Como que eu vou provar que essa loja não patrocinou? E tem uma coisa que é pior ainda. Não tem uma roupa de ator de novela que não foi colocada ali por uma marca. Todas as roupas do figurino, na sua grande maioria, quase que 100%, estão ali porque uma marca está divulgando. Como que a gente sabe isso? Vai lá no catálogo da TMG, vai lá no catálogo da Richards, vai lá no catálogo da Cobra d'Água, que é uma marca lá do Espírito Santo. Eles vão mostrar dentro do catálogo as cenas das novelas, dizendo assim, olha, o meu produto está na novela, viu? Ele é bom. Então, sempre há, e realmente é muito difícil fazer prova, tanto a favor como prova em contrário. Outra espécie de publicidade. A publicidade enganosa, que com certeza é a que é mais fácil da gente identificar. O artigo 37 do CDC estabelece como expressamente proibida aquele anúncio publicitário que divulga uma informação falsa ou deixa de informar algo que tornaria ela verdadeira. Exemplo, amanhã desconto amanhã nas nossas lojas da Chevrolet, desconto em todas as linhas Chevrolet. Carro de todas as linhas Chevrolet. Desconto total. O gerente ficou doido, não tem esse negócio? Aí racha a televisão, cai a televisão, sai poeira, derruba muro, né? O gerente ficou doido, diz com liquidação total na loja. Aí sai todo mundo correndo para lá. Pô, tá em liquidação total, liquidação total de panela. Né? Não, mas eu vim comprar geladeira. Não, mas é a panela. As geladeiras estão até mais caras do que ontem. Né? Quando de carros faz muito isso, são muito pegos por publicidade enganosa. Toda a linha Chevrolet com 0% de juros. Esse final de semana, se você vai comprar carro, não compre agora. Aí, você já tinha programado, combinou com o marido, que escolhi, vou comprar o chinês lá, o Jack Motors. Aí você está indo para a loja, não compre agora. Espere até segunda-feira. As lojas vão ficar até sábado e domingo, vão ficar fechadas para segunda-feira. Vai ser uma loucura. Você chega lá segunda-feira, tem nada lá, né? Você achando que vai 0% de juros. Não, é 0% de juros. Se você pagar 90% de entrada, aí os outros 10% de juros. Publicidade enganosa por omissão. É verdade, 0% de juros, se você der 90% de entrada. Publicidade enganosa por omissão. Minha colega lembrou do quer pagar quanto. É o segundo exemplo de consumidor querendo se aproveitar. Se deu na hora, perdeu. Só conterrânea. Ela chegou e queria pagar por R$1. Mas até que mas ela também estava surreal, né? Porque ele quer pagar quanto, mas não quer dizer que eu vou vender pelo que você está falando. Só estou te perguntando. Eu não disse que, eu vou vender pelo preço que você disser, não. Eu pergunto, quer pagar quanto? Eu quero pagar R$1. Parabéns, azar o seu. Né? Isso. Então minha colega, então. Dois exemplos de publicidade enganosa que eu tenho aqui, que gosto de lembrar de exemplos bem graves, viu, gente? Essa marca, duas marcas de adoçante, eu não lembro o nome do elemento químico, tá? Elas... Não é aspartame, não. Esse aí. Stevia. Que ele é natural, né? Aí dizem que é mais saudável. Aí ela me bota o nome, olha lá,
Um é doce menor, aí está escrito expressamente nele ali, Stevia. E o outro, o nome da marca é Stevip. O que induz as pessoas a acreditarem que ele é feito desse elemento que é mais natural, porque ele é de origem vegetal, se eu não me engano. Então ele é mais saudável. Então a pessoa que tem esse conhecimento crítico, eu só quero comprar produtos orgânicos, eu só quero comprar produtos certificados, eu quero comprar só adoçantes que tem esse elemento natural que é mais saudável, são induzidos a acreditar que ele tem essa porcentagem quando ele tem 0,0005% desse elemento. O resto são os químicos, os químicos naturais tradicionais de todos os outros adoçantes. Obviamente é mais caro, né? Obviamente é mais caro, porque é para um público seleto que sabe dessa informação e que então pagaria mais caro para ter esse consumo. Veja, então faça uma publicidade extremamente enganosa para oferir vantagem com isso. Fazer você pagar mais caro por um produto que não representa aquelas características que eu divulguei. Vocês conhecem a história do Aquarius Fresh, da H2O? Você conhece esses produtos? É da Coca-Cola e da Pepsi. Aquarius Fresh da Coca-Cola e H2O da concorrente da Pepsi. Mas a história é o seguinte: Aquarius é a marca patenteada de água mineral da Coca-Cola. No mundo inteiro. Ela tem uma marca de água mineral, da The Coca-Cola Company. Tem uma linha de produtos que é uma água mineral, chama Aquarius. Aí vocês vão lembrar, começou a passar na televisão, ficou moda na França, água mineral com sabor. Começou a ficar famoso, era moda na França, mas era água mineral com sabor mesmo. Começou a surgir do costume que eles tinham na Inglaterra e na França, de comprar água mineral e botar um limãozinho dentro. E aí eles começaram nos restaurantes mais chiques, começaram água mineral, botava laranja, botava cereja, maçã, pêssego. E aí as marcas europeias começaram a industrializar. Pô, tá ficando legal, vamos industrializar água mineral com sabor. E realmente fizeram isso. A Coca-Cola falou assim, eu também posso fazer isso. Né? E aí lançou o Aquarius Fresh. Olha, o de trás pode deixar. O Aquarius, tá vendo a água mineral? Lançou o Aquarius Fresh. Obviamente, induziu a todo mundo a acreditar que era água com gás, com limão. Porque Aquarius, água. Além disso, é a marca de água deles. Fresh, de refrescante, tem umas bolinhas no rótulo, né? E um limãozinho, beleza, tá na moda, é a tendência. Água mineral com sabor. A Pepsi não ficou para trás, lançou o H2O. H2O é a fórmula da água. H2O é o nome do produto, um limãozinho, água gasosa com gosto, com sabor, né? Mentira, é refrigerante, com açúcar, com sódio, com conservantes, com todos os químicos que um refrigerante tem. Não tem nada de água com sabor. O negócio foi tão enganoso, que até hoje a H2O e a Aquarius Fresh estão nas prateleiras de água no supermercado. Até hoje. Mesmo depois elas tendo sido severamente penalizadas por isso, porque tem um problema. Elas realmente quiseram lançar, a tributação é diferente. A água tem subsídio, o refrigerante não tem. A autorização são de ministérios diferentes. A água no Ministério da Agricultura, refrigerante no Ministério da Indústria. São autorizações diferentes, são licenças. É mais grave do que enganar o consumidor. Né? Engana o consumidor, engana o fisco, engana as autoridades competentes. E aí eles falaram, então tudo bem, então beleza, vamos resolver. Bota refrigerante. Aí eles botaram no rótulo do produto refrigerante e resolveu. Comprei a informação, mas está escrito refrigerante, mas está na garrafa, olha a garrafa. Não é a mesma da água? É idêntica da água. Eles não se deram o trabalho nem de fazer uma máquina nova, usar a mesma máquina para produzir a garrafa, só pintaram ela de verde. Olha que engraçado, eu mostro para vocês ali. Embaixo da tampa, ali no gargalo, tem uma linhazinha, né? Até o detalhezinho da linha tem. Eles só pintaram de verde a garrafa e a tampa e botaram Fresh no rótulo Aquarius, que está igualzinho. Então, a informação enganosa, a publicidade enganosa, ela não se faz apenas por uma coisa que eu escrevi. O próprio concepção, o próprio desenho do produto
a própria estratégia de posicionamento do produto nas prateleiras pode significar uma publicidade enganosa e perigosa, porque eu estou enganando as pessoas que têm hipoglicemia, as pessoas que têm diabetes, as pessoas que não podem consumir sódio, as pessoas que estão em intolerância aos conservantes, aos químicos que o refrigerante tem, e as pessoas que não querem tomar refrigerante, que querem só beber água. Né? Todas essas pessoas são enganadas. Até hoje, né? Elas insistiram, hoje na embalagem está escrito refrigerante, mas e daí? Né? Não adiantou. E aí os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério da Justiça, partiram para cima com força, porque a violação era grave. E elas insistiram até o final que não iam fazer nada. Qual que era a vontade? No final elas foram determinadas a fazer isso, mudar o rótulo, mudar toda a embalagem, mas aí perde a graça. Porque aí as pessoas vão perceber que é refrigerante, aí eu volto a concorrer no mercado de refrigerante. Eu quero concorrer no mercado de água. Não sendo água, mas eu quero ficar ali no meio termo, enganando o povo, né? E aí elas foram obrigadas a mudar o rótulo e, por obrigação, não foi por estratégia de marketing, a Coca-Cola mudou a sua embalagem, completamente diferente, realmente. Só que você ainda vai encontrar lá na prateleira de água no supermercado. O refrigerante fica 2 prateleiras depois, normalmente, entre a água de refrigerante, normalmente tem a de suco, né? Isso é logística, não é imposto não, né, gente? Isso é logística normal das marcas. A divisão onde vai ficar o café, onde vai ficar o biscoito, onde fica a fralda. Normalmente isso é uma estratégia de mercado dos fornecedores e do supermercado decidir onde fica melhor para atrair mais consumidores. Então as bebidas normalmente são separadas assim, sempre, né? Água, aí perto de água até ver algumas alcoólicas, ficam vinho, mas um pouco mais separado. Aí no meio começam os sucos, os naturais, os e aí depois que tem normalmente mais afastado, um pouco mais distante, vem refrigerante. O Aquarius Fresh H2O continua na prateleira de água, junto com a prateleira de água. Né? Publicidade extremamente enganosa. E aí vem a primeira premissa da publicidade. Enganosa, clandestina e abusiva. O grande erro dos juízes é julgar as publicidades com sua própria concepção pessoal, de acordo com que eu não serei enganado. Então, eu consigo ver, não me sentir enganado, mas ficar revoltado. Por quê? Pelo aquele exercício que a gente tem que fazer, de se colocar na posição de pessoas que não têm 13 anos de defesa do consumidor, não estudou direito, não vive lendo livro de publicidade para poder saber como é que é a malandragem, como é que é a artimanha. Né? Então, eu consigo imaginar que pessoas ficariam todas felizes, ligariam para lá, no mínimo ficariam frustradas, ia gastar o tempo, e aí a partir daí já, então tá bom, então não é grátis, mas tudo bem, então já liguei, agora assina. Né? Uma prática injusta, não precisa, para vender, o serviço é bom, funciona, é interessante, não precisa enganar. Escreve direito a publicidade. E aí eu volto a dizer, a boa fé objetiva. Depois que transmitiu a mensagem, se ela tem o potencial de enganar alguém, ela é enganosa. A publicidade enganosa, ela é ilícita por si só. Eu não preciso convocar o publicitário para poder perguntar para ele, né? O que você quis dizer? Porque ela parece que ela é enganosa. Mas o que você quis dizer? Tem oportunidade para você corrigir. Se ela teve o potencial de enganar alguém, ela é enganosa. Então, já poderia servir para poder penalizar a empresa. Deixa eu seguir com a próxima, que a gente conclui todas, especialmente nessas que eu vou mostrar para vocês agora, que essas são muito polêmicas, as publicidades abusivas. O que são publicidades abusivas? Exemplos delas estão previstas no artigo 37, parágrafo 2º do nosso código. O caput não vai explicar o que é publicidade abusiva, ele vai dar exemplos do que é publicidade abusiva. Mas a gente consegue explicar. A publicidade abusiva não é aquela que tem o potencial de enganar, não. Ela tem o potencial de ofender. Ela tem o potencial de estimular as pessoas a comportamentos não aceitáveis por determinadas comunidades. Ou comportamentos, posturas que são já combatidos pela nossa Constituição Federal. Por exemplo, é uma publicidade que para vender uma determinada roupa, ela transmite uma mensagem racista. Né? Uma publicidade que mostra assim, calça jeans da marca tal.
a calça da mulher bonita. Aí mostra uma mulher loura, branca, né, vestindo, e uma mulher afrodescendente, ou indígena, ou em padrões diferentes do louro, se sentindo diminuídas e menosprezadas, ou seja, se a publicidade ela tem capaz de dizer que a loura é bonita e a negra é feia. E se fosse ao contrário, seria discriminação também? Poderia ser, né? Eu não vou entrar na polêmica do que é discriminação, do que é racismo, porque vou deixar isso para o curso de Educação e Direitos Humanos. Mas posso falar, por exemplo, dar um outro exemplo que poderia servir também, da publicidade de cerveja, que é machista. Tipo, uma publicidade de cerveja que seja machista no seu discurso. Que diz o seguinte: beba cerveja porque você vai ter todas as mulheres, e mesmo você sendo feio e burro como você parece ser nessa publicidade, mas todas as mulheres que seguem esse padrão estético de beleza vão ficar aos seus pés, né? No sentido combatido há muitos anos pelo movimento feminista brasileiro, de que já passou da hora da mulher não ser tratada na publicidade como um mero objeto. Mas a recíproca seria verdadeira. Uma publicidade, como a gente tem a publicidade do Bombril, ela faz o contrário, né? Faz o contrário, bota as duas até jornalistas do CQC dizendo que é a vez das mulheres, a mulher que tem vez, o homem não tem vez. Ah, essa publicidade é feminista, ela... Não, porque a Lei Maria da Penha existe porque é a mulher que apanha, não é o homem que apanha da mulher. Tem homem que apanha? Tem, sim, né? Mas vamos contar nos dedos? Vamos combinar? Qual que é a violência maior? Quem mais sofre violência? Mas a Lei Maria da Penha apoia os homens também quando apoiam? Ah, não, claro. É sim, perfeito. Pode perfeito. Mas é só um exemplo que eu quis dizer, para dizer que não existe machismo ao contrário no Brasil. Não tem como existir. Porque nós estamos falando de um grupo, que é o grupo das mulheres, que está buscando ainda a igualdade. Da mesma forma, aí eu não queria nem entrar nessa polêmica, vou deixar as perguntas de direito do consumidor para o momento de perguntas, mas nós não temos, não tivemos um processo histórico a escravatura dos brancos pelos negros, né? Nem tivemos, em algum momento histórico nossa formação social, de grupos de negros menosprezando os brancos por sua cor. Do tipo, nós nunca tivemos negros no poder que impediram os brancos de usar elevador, ou a empregada doméstica branca de ter acesso a determinados espaços. Né? Historicamente, quem sofreu todos os preconceitos são os grupos que sofreram os preconceitos. Os afrodescendentes, os indígenas, né? As opressões das mulheres, os idosos, as crianças, etc. Então a construção dos direitos, elas estão diretamente relacionadas à conquista de movimentos. Então, essas situações já estão postas. Independente se pode ter racismo de branco ou não, pode ter de negro? Pode ter racismo de negro? Pode. Não, eu digo, é permitido? É lícito? É? Então pronto. Vocês concordam comigo? Pode haver preconceito contra a mulher no trabalho, por ela ser mulher? É permitido? Não. Então não tem discussão. Né? Eu posso menosprezar uma pessoa por ela ser, ter ascendência indígena? Posso? Não. Então está combinado. Então isso está posto. O que seria uma publicidade abusiva? Entre qualquer outras formas, que ela estimula pensamentos contrários, esses que nós já concordamos. É bonito agredir o meio ambiente? É lícito agredir o meio ambiente? Então uma publicidade não pode, de alguma forma, estimular a agressão ao meio ambiente. Entendeu? Perfeito. Ou uma publicidade que poderia, por exemplo, dizer... Mas é engraçado, porque como que se produziria essa comunicação? Essa comunicação, às vezes, ela acontece de forma velada. Vou mostrar algumas mensagens para vocês aqui, de alguns exemplos. Vamos lá, melhor com os exemplos. A Benetton, ela sempre é uma marca de roupa estrangeira, que sempre teve como estratégia criar mensagens publicitárias polêmicas, para chocar. Quem é assim também sabe fazer muito bem isso, é a Red Bull. A Red Bull, ela tem como estratégia de marketing fazer publicidades que ela sabe que vai ser processada. Ela sabe, faz de propósito.
para poder, como a Benetton faz isso no mundo inteiro, tá, gente? São estratégias normais que algumas empresas fazem para causar polêmica, para chamar atenção, mas fale mal, mas fale de mim, né? Isso acontece no processo histórico. Vou falar, a gente vai ver cada uma daqui a pouco, tá? Vamos lá, Maria, na próxima. Essa da DuLorean. DuLorean também utilizou essa estratégia. DuLorean é uma marca de lingerie, utilizou várias campanhas extremamente chocantes para transmitir uma mensagem, para chamar atenção, impactando com valores religiosos, impactante com algumas outras discussões polêmicas, para chamar atenção, para a marca aparecer. A Elos foi condenada por essa publicidade. A C&A também foi condenada por uma estratégia de publicidade, e nós vamos ver cada uma delas, tá, gente? E a Lilica Ripirica, que é uma marca da fabricante Marisol, também foi condenada, teve uma indenização por uma publicidade que nós vamos ver. E aí eu quero discutir, não deixa eu discutir todas, aí a gente vai fazer a nossa pausa para perguntas, porque com certeza depois que eu mostrar vocês vão querer discutir bastante. Vamos fazer um exercício agora. Nós vamos ver cada uma dessas mensagens. E não vamos ver com os nossos olhos. Não vamos interpretar com suas concepções religiosas. Se desapegue dos seus valores morais, familiares, e veja qual a capacidade que essa publicidade teve de ofender. Não a você. Talvez você não vai se sentir ofendido. Mas isso não quer dizer que ela não é abusiva. Porque você é você, eu sou eu. Se uma publicidade ela foi capaz de ofender alguém, já é suficiente para a gente dizer que ela é abusiva. Volto a dizer, as mensagens são ilícitas por si só. Às vezes foi muito sem querer. Vou dar um exemplo para vocês de uma publicidade que foi provada que foi sem querer. E vocês vão concordar, mas ela foi abusiva. Uma marca de cuecas de homens. O publicitário, para lançar a marca de cuecas que tinha no modelos adulto e infantil, ele colocou um homem, um outdoor, sentado de cueca, assim, com a mão na cintura, olhando para o menino, criancinha de cueca, olhando para ele também. O slogan embaixo, os dois estavam rindo para o outro. O slogan embaixo era: cuecas tais, porque sensualidade não tem idade. Quando você olha essa frase e vê, muita gente olhou e ao ver, leu a frase, quando viu de novo o sorriso, parecia que o sorrisozinho deles era um sorriso de sedução um para o outro. Alguns viram e não viram nada, tudo bem, então eu entendi, porque a mensagem é cueca, sensualidade não tem idade, para dizer que a cueca para um homem e para criança, sensual é ser bonito, ficar bem, então tem modelo para homem, tem modelo para menino. Mas muita gente olhou e falou assim, pô, peraí, isso é pedofilia, vocês estão doidos? Né? E aí o Ministério Público entrou com uma ação contra essa marca e contra a agência de publicidade por ter feito uma publicidade que tinha um potencial de ser abusiva. Porque ela estimulava uma ideia meio perigosa, do tipo, você não precisa transmitir uma mensagem tão polêmica. Primeiro, sensualidade não tem idade, já está errado, sensualidade tem idade. Isso é claro. Sou eu que estou falando? Não, é o Estatuto da Criança e Adolescente. A criança não pode ser inserida nos ambientes sensuais ou sexuais. Sensualidade tem a ver com sexualidade. Né? Não dá para dizer o contrário. Então, sensualidade está relacionada à sexualidade. E a criança não pode estar. O jovem, o indivíduo de 0 a 12 anos não pode estar inserido, até 16 anos também, não pode estar inserido em nenhum contexto sexual ou sexual. Então, sensualidade, meu amigo, tem idade, é a partir dos 16 anos, pelo menos no Brasil. Quando se rompe. Necessariamente. Senão, não teria problema nenhum na criança de 15 anos que quer ser prostituta. Né? A mulher acima de 18 anos, um homem acima de 18 anos que quiser exercer prostituição, fica tranquilo, faz se quiser. O menor não. Por quê? Porque sensualidade e sexualidade tem idade. Okay? Isso aí a gente não vai discordar, porque está, em outras palavras, previsto no Estatuto da Criança e Adolescente. Então, primeiro, sensualidade tem idade, você já está errado. E segundo, está muito estranho, parece que há um jogo de sedução entre esses personagens, esse adulto e essa criança, parece que um está seduzindo o outro. E aí o detentor da marca, nessa conversa, nessa audiência com o Ministério Público, falou assim: Excelência, eu não sou doido, eu jamais faria um negócio desse. Eu jamais colocaria a minha marca de cueca associada a práticas de pedofilia. Eu sou louco de ser processado, isso eu não vou vender mais nada. Eu não tive essa intenção. Primeira resposta,
a sua intenção não importa, porque a publicidade ela é abusiva por si só. Sinto muito, eu entendo, mas a sua publicidade é abusiva. Ela tem que sair do ar e você tem que ser penalizado por ela ter tido a capacidade de ofender. Chama o publicitário. O publicitário vem chorando, dizendo: excelência, promotor, eu tanto não tive essa intenção que esse personagem, essa criança é meu filho. Eu jamais teria colocado ele nessa posição. Né? Ele é ator mirim e eu coloquei ele nessa mensagem, vendo que não havia nenhuma maldade, nenhuma naturalidade. De novo, sinto muito. Realmente dá para ver que não foi sua intenção. Mas estamos falando da boa-fé objetiva, daquela que não cabe sua argumentação de dizer que foi sem querer, não tive sua intenção, porque nós estamos para proteger o público destinatário da mensagem, que pode se sentir ofendido. Então há um controle de qualidade das mensagens publicitárias, sempre feita a posteriori. Vamos analisar então agora rapidamente cada uma delas? Vamos voltar lá primeiro, a da Benetton, a primeira ali. Essa da Benetton, a Benetton ela sempre faz as publicidades chocantes, mas tem no fundo uma mensagem social, cultural, normalmente ela relacionada nos anos 80, fazia muito do combate à AIDS. Aí ela botou uma imagem de Jesus Cristo no leito do hospital. Era Jesus Cristo mesmo, pegou a imagem, qualquer um veria, porque ela copiou, colou de um quadro, né, da Pietà, né, que é Maria segurando Jesus. Então colocou aquela imagem de Jesus, copiou, colou dentro de uma maca do hospital, a família se chorando, lamentando, e aí embaixo a mensagem, né, contra o preconceito da AIDS, contra a AIDS. E aí, obviamente, os grupos religiosos entraram com ações contra a Benetton, e a Benetton, a vontade dela era chocar, ela argumentou: peraí, você está dizendo que Jesus não poderia ter morrido de AIDS? Exatamente, é um pecado, é uma blasfêmia você falar que Jesus poderia ter morrido de AIDS. Nossa, isso não é muito cristão não que você está falando, hein? Jesus jamais pregaria esse preconceito com as pessoas que têm uma determinada doença. E lembra que ele foi crucificado pelos seus pares, assim como você está crucificando então os aisméticos, né? Então, caramba, no final das contas, olha, para chegar a esse raciocínio teria que realmente ir muito além. Ela é abusiva, tira do ar. E aí eles continuaram sempre com essas estratégias bem polêmicas. Essa aqui era na super época já agora mais recente, né, de briga na União Europeia por causa das crises internacionais, acusações de pedofilia na Igreja Católica. Então eles falam unhate, né? Hate é ódio, unhate. Nem sei se tem tradução para unhate, literal é não ódio, né? Então tem Barack Obama dando beijo na boca do coreano lá que morreu, que ficou o filho dele. Esqueci o nome. Do Coreia do Norte, esqueci o falecido. O Chaves, a alemã e Sarkozy da França estavam em briga na época da crise europeia. Os outros dois, eu confesso, não sei quem são, dali. Aí embaixo, embaixo que é o coreano do sul com o coreano do norte. E do lado o Papa com acho que é o líder, religião muçulmana, eu confesso que eu não sei quem é. Bom, em cima todo mundo achou o máximo, de cima, né? Foi criticado ali, os membros das duas religiões criticaram a última foto, porque estão colocando em evidência, numa situação obviamente não aceita por ambas as religiões, dois homens beijando a boca, né? E que são dogmas não aceitos por ambas as religiões. Então ela foi capaz de ofender aquelas duas religiões. Eu poderia pensar assim: besteira, é só uma publicidade, né? Mas eu estou pensando, que não me importo nem um pouco, né? Que tem outras concepções, mas talvez as pessoas que seguem essas duas religiões, esses dois homens são dois símbolos, você está criticando, ofendendo dois símbolos, né? da minha religião. Se o pastor evangélico, quando chutou a santa, ele foi processado, é a mesma coisa, né? E aí ela foi criticada e foi processada. Vamos à próxima. Essa do Loren, olha a da do Loren, essa foi muito polêmica, é uma série de várias dessas. Eu vou tentar traduzir bem rapidamente a imagem, tá? Tem uma moça, ela está de lingerie, obviamente deve ser a lingerie do Loren, né? Ela está numa posição até
pouco sensual. Não é uma posição de mulher que está sendo espancada, né? A princípio, se você olhar do pescoço dela para baixo, é um modelo, né? Uma pose de modelo. Mas em cima ela está levando um tapa no rosto, ela está chorando, a maquiagem do olho dela está até borrada. Dá para ver que é um tapa, porque a mão passou, está em movimento. Atrás tem um cara gritando, contando dinheiro, o ambiente está todo quebrado, todo estragado. Aí tem duas frases: legalizem logo o aborto, não quero ficar esperando. Eu não sei o que estão querendo dizer, ela está sendo estuprada. Outros pensam, não, na verdade são os cafetões e ela é prostituta. Aí cada um tem uma imagem de que essa cena seja. Legalizem logo o aborto. Ela deve estar sendo estuprada, legalizem logo o aborto. Mas nem é crime o aborto, no caso de estupro, né? É até tolerado, não é? O que esses caras estão querendo dizer? No final tem dizendo ali, de Baia do Lórien, é o slogan padrão deles, né? Você não imagina do que uma do Lórien é capaz. O movimento está em todas as frases. O movimento feminista, o que está dizendo? A do Lórien é tão sensual que você vai ser estuprada, que o homem não vai conseguir se conter, de tão sensual que você fica, que você vai ser violentada. Né? Tamanha a sensualidade da lingerie, essa foi a razão dessa publicidade ter sido penalizada, porque o raciocínio foi bastante lógico. Olha, nós temos uma série de campanhas para o combate à violência contra as mulheres. No histórico das assistentes sociais, nós temos que a mulher ela é sempre culpada, vítima pelo próprio estupro. Né? A vergonha no passado da mulher dizer que foi violentada muitas vezes está relacionada ao medo da censura que ela vai receber. Também, quem mandou você estar vestindo essa roupa? Quem mandou você estar na rua? Eu falei para você que mulher tem que ficar dentro de casa. Então você vai apanhar porque você que deu a razão à sua violência, né? Ao seu estupro. E aí, com base nessa argumentação sociológica, foi utilizado para dizer que essa publicidade ela é abusiva porque ela transmite uma mensagem que se contrapõe a todos esses valores que tentam preservar do movimento feminista. Muitas publicidades que apelam para a sensualidade são processadas também. Tá? Não estou dizendo aqui se elas são abusivas ou não, estou dizendo que todas elas são processadas. A segunda é essa da Elos. A Elos foi multada em R$500 mil por essa publicidade aí. Quem promoveu a ação foi também o movimento feminista de São Paulo dessa vez. Ela estava em outdoor e a alegação é a mensagem é de venda de calça jeans masculina. Por que você precisa botar uma mulher nua para chamar atenção? Então é a ideia do tipo, né? Não é aceitável você utilizar o corpo da mulher meramente para chamar atenção. Porque é fortalecer a ideia de que a mulher é objeto. E não precisa, você não precisa vender calça jeans para isso. Você pode botar o cara já é bonito por si só, né? Já é sarado, já está com a calça jeans, já está chamando atenção, deixa ele. Por que a mulher tem que estar nua? Ali de baixo ela foi multada por conta disso. Essa da C&A foi pesada também. Vamos lá para a primeira. Isso é a campanha do Dia dos Namorados de 2009, eu acho. 2009. Papai e mamãe não. No Dia dos Namorados surpreenda com C&A. Papai e mamãe não. Aí tem um casal ali, prestes a ter uma relação sexual. Bom, a ideia é muito clara, dá para entender perfeitamente a estratégia. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados tem os presentes tradicionais de chocolate, flores, a ida ao restaurante, o cinema, né? Os presentes românticos. E também tem uma outra linha, que é lingerie, uma ida ao motel, um mais tradicional, o outro mais picante. A C&A está em qual dos dois? A C&A não vende chocolate, não vende flores, a C&A vende roupa. Então, no Dia dos Namorados, compre lingerie. Surpreenda com a C&A. Diga não papai e mamãe, que é a posição sexual tradicional. Diga não papai e mamãe. Varie. Não vá na chocolateria, não vá comprar. Compra lingerie porque é para ir para o motel. E essa foi a estratégia dela. Natural. Aí vamos às mensagens. Então, todas as campanhas eram muita lingerie, os casais namorando, se pegando. Mas ela fez um negócio que não precisava tanto. Foi realmente exagero. Volta, Mário. Volta lá. Olha só. Em todas as páginas tem uma mensagem quase subliminar.
Aqui tem um desenhozinho, não, tá vendo? Não, proibido. E aqui sim. Aqui, todas as páginas é uma cena diferente. Nessa cena é um casalzinho dando beijo na boca. Embaixo é uma posição do Kama Sutra. Em todas as páginas tem não, uma coisa não, e o não sempre é o casal andando de mão dada na praça, tomando sorvete, andando com o cachorrinho, dando flores, aí sempre o não, embaixo uma posição diferente do Kama Sutra. Né? O que pegou nessa história da C&A? Esse panfleto estava sendo distribuído aleatoriamente. Mas ninguém sabia, nem o próprio funcionário da C&A sabia o que tinha dentro. Aí foi para criança, foi para senhor de idade, foi distribuído aleatoriamente. Um negócio que aí realmente é bem surreal. É a última página desse encarte. Última página desse encarte. Tinha então Games do Amor, caça-palavras, encontre as palavras nesse caça-palavras. Um negócio realmente desnecessário. Bem, interessante, estratégia de marketing dele, da sensualidade. Eu achei bem minha prega. Aí tinha lá o caça-palavras, ó. Loucura, pegação, beijo de língua. Paixão, fantasia, orgasmo múltiplo, Kama Sutra. Morango com chantilly, sexo, amor, sedução. Aí no outro, jogo de dados. Aquele jogo, dado erótico pra pessoa recortar. Aí não tá escrito no dadinho beijar, morder, massagear, acariciar, lamber, cócegas. Aí outro, partes do corpo diferente. Pé, mão, a boca, os seios, eu acho que ali é a orelha e as nádegas. Do lado, o que é papai e mamãe pra você? Dá uma caixa de bombom trufado ou dar um conjunto de lingerie? Levar seu amor pra passear no cinema? Fazer você um jantar cinematográfico? Agora vem aí. Piquenique no parque no domingo ou nheco-nheco no parque no domingo? É muito cafona. É extremamente brega. Qual que foi? Na página seguinte eu não tenho, tinha uma máscara de tiazinha, da tiazinha rosa, né? Um cara me chega em casa, aí agora é sério. O cara chegou em casa e a filha dele, 5 anos, tinha recebido o encarte na rua, andando com a mãe no centro da cidade, a moça distribuindo aleatoriamente, ela esticou a mãozinha e entregou. E aí ela tinha preenchido, levou para a escola. As coleguinhas maiores gozaram da cara dela, porque ela ficou perguntando o que eram essas informações. Aí elas gozaram da cara dela, não sei o que, ela vai para casa com o negócio todo preenchido. A máscara era rosa, né? Ela achou que era de princesa, alguma coisa assim. Mostrou pro pai, o pai se viu obrigado então a explicar para uma criança de 5 anos o que é orgasmo múltiplo, o que é pegação, e que etc. Esse cara promoveu uma ação contra a C&A e denunciou ao Ministério Público e à Delegacia do Consumidor, porque publicidade enganosa e abusiva é crime, previsto no CDC. E aí o PROCON local apreendeu, foi um efeito cascata no Brasil inteiro, saíram apreendendo. A Daniela Saraíba era a garota propaganda na televisão, saiu do ar a campanha, foi apreendida, etc. E aí a C&A foi em vários estados. Alguns estados, olha que estranho. Ou ela é abusiva ou não é? Em alguns estados a C&A ganhou, em outros ela perdeu. Por quê? Não, cada juiz julgou de acordo com suas concepções. Uns entenderam que não era, outros que não. Aí o cara, então, no âmbito coletivo, né? Individualmente, ele promoveu então essa ação individual e ela para os danos morais que ele sofreu por a filha dele ter manuseado no material pornográfico, e ele se vê obrigado a ter que ter qualquer tipo de conversa precocemente com ela nesse sentido. Em primeira instância, ele ganhou R$15 mil de danos morais. Em segunda instância, a C&A recorreu, o Tribunal de Justiça local reverteu a situação para dizer que nada a ver, não tem nada de problemático nessa publicidade, não tem problema nenhum da filha dele ter manuseado, é extremamente natural no país que tem carnaval, no país que tem que o brasileiro é extremamente erótico, a educação sexual está aí para isso, para poder discutir com as crianças sobre essas questões, e reverteu improcedente e mandou ele pagar os 20% sobre 15%, né, R$15 mil, que é os honorários advocatícios, e a custa processual para a C&A. Aí ele não recorreu, ficou desacreditado e não recorreu. Então, gente, é muito difícil, dentro de um país tão plural como o nosso,
com concepções sociais tão diferentes, valores tão diferentes, alguém querer dizer se isso aqui é erótico ou não é. O que é erótico? Se é racismo ou não é. Se é machismo ou se não é. Né? Mas é um desafio. Isso não quer dizer que ela não tem que ser colocada em discussão. Né? E aí a gente vê que existe um trabalho, tanto dos órgãos para fazer um controle no âmbito coletivo, para tirar as publicidades do ar, penalizar, como as pessoas que se sentem enganadas ou ofensivas também têm seu direito de buscar a reparação dos seus danos. O que acontece agora? Ah, vamos terminar com essa. Essa foi sinistra. Ó, Lilica é a marca da Marisol. Vamos terminar com essa aqui. Tá a menininha sentada, deitada, use-se lambuze. Aí ela tá com a boca suja do docinho que ela mordeu. A marca Marisol, ela foi multada. Não, ela aceitou pagar em acordo para o Fundo Nacional de Interesses Coletivos uma indenização de R$200 mil. Fez um acordo, R$200 mil. O que vocês acham? Use-se lambuze. Que grupo de pessoas... Primeiro aconteceu o seguinte, essa publicidade ela foi divulgada no estado do Paraná. Aí, uma ONG que se dedica à proteção da publicidade dirigida às crianças, chamada Instituto Alana, que se encontra sediada lá em São Paulo, mas tem atuação no Brasil inteiro, denunciou para o Ministério Público do estado do Paraná essa publicidade, dizendo que algumas mães locais mandaram para eles são uma ONG que vivem disso, de combater publicidade para criança e outros projetos sociais, dizendo que mães viram essa publicidade e acharam elas extremamente apelativas, porque uma da linha de raciocínios que essa ONG tem é que as publicidades dirigidas às crianças, ou que utilizam crianças, não podem transmitir um erotismo precoce. As crianças já são estimuladas demais a ter um comportamento erótico muito precocemente. Então, isso já naturalmente acontece e é ruim. Uma publicidade que fortalece, bota mais lenha nessa fogueira, ela deveria ser considerada abusiva. Então eles entenderam que isso era uma mensagem que tinha um estímulo de erotismo precoce, porque banalizava a figura do erótico com o infantil. Viram a posição nela, nitidamente não é uma posição de menina, né? É uma posição de modelo. Não dá pra ver no resto da publicidade, mas ela está num divã, sabe? Um divã de psicólogo. Então viram numa típica posição de modelo, né? Adulta, não infantil. E no use-se lambuze, algumas pessoas associaram o use e abuse da CIA. Abuse. Use-se lambuze. Obviamente a Marisol, que é uma marca que se dedica à roupa infantil, jamais gostaria de ser associada à pedofilia infantil. Mas isso é lógico, você não esperaria. Mas o erro, a falha, ela é passível da penalidade, né? A explicação deles é que não, use-se lambuze, eu estou dizendo que a Lilica Ripilica é uma roupa tão bonita, deixa a menina tão arrumada, tão princesa, que ela pode comer o docinho, se sujar, se bagunçar, que ela vai continuar arrumadinha, né? Mas, veja, um grupo de mães não viram essa mensagem, nem chegaram perto de ver essa mensagem. Viram use e abuse, né? Já que ela está numa posição de divã e acharam que ela está numa posição de se oferecendo. Use-me, se lambuze de mim, né? Em vez de ver uma mensagem tipo assim, como se fosse alguém falando para ela, para a menininha, menininha, use-se lambuze, que você vai continuar bonita. Eles viram a mensagem ao contrário, a menina falando, me use, se lambuze de mim, né? E aí, por via das dúvidas, a Marisol então reconheceu o erro e resolveu pagar essa indenização.